Mas voltando ao caso Marielle, o que a gente verifica é que essas hipóteses dominantes, toda vez que você não encontra nada, você lança a mão da hipótese dominante. E um detalhe, né? A fala que a polícia judiciária estava ocultando, não queria desvendar o crime. E no depoimento de uma testemunha, acho que um comissário de polícia, eu achei muito interessante quando ele disse, olha, eu fui convocado para uma reunião no GAECO, porque o GAECO, analisando umas imagens, ele achou que o cobalt partia do Rio das Pedras. E nós fomos lá para mostrar para eles que aquele cobalt que estava partindo do Rio das Pedras era diferente, tinha detalhes diferentes do cobalt que a gente estava procurando, do caso Marielle. Ou seja, uma instituição que está preocupada em esconder o crime, ela ia pegar uma informação equivocada vindo do GAECO e ia falar, olha, é esse o caminho. Ela jamais iria se preocupar em corrigir a informação. Então, quando eu vejo aquelas afirmações contra a DHPP, contra o Dr. Geniton, contra o Dr. Rivaldo, contra os comissários que atuaram no caso, aquilo dói no coração da gente, porque a gente conhece como funciona a DHPP. A gente conhece o que é a glória de resolver um crime, a glória de solucionar um crime e tal. O tempo. Opa! Todas as vezes que acusaram a polícia judiciária de estar demorando muito numa investigação, o resultado foi um erro judiciário. E eu digo para você, se eu fosse hoje chefe da polícia e acontecesse o mesmo caso Marielle, eu escolheria a mesma equipe que atuou para continuar atuando, porque o trabalho deles, a gente analisou, o trabalho deles é um trabalho fantástico. Um trabalho fantástico. Agora, você tem que receber as informações do delator com cautela. Ainda mais uma pessoa que se julgava estratégica, uma pessoa que se julgava conhecedora de todo o funcionamento da polícia militar, que se julgava conhecedora de todo o funcionamento da polícia civil. Ele achou que ele tinha praticado um crime insolúvel, um crime perfeito. E a polícia judiciária demonstrou que o crime dele não estava tão perfeito assim. Então você tem que ter essa cautela. E outro detalhe, por que eu detectei que o meu pedido de prisão temporária lá, que eu citei no passado, estava errado? Quando eu tive o contato com a pessoa que eu estava investigando, eu não tinha conversado com ele ainda. Quando eu conheci a pessoa, quando eu vi a pessoa, como a maneira... Então, esse contato com a pessoa, esse interrogatório da pessoa... Outro detalhe, interrogatório é um direito do investigado. Eu considero um momento importantíssimo para a defesa. Se ele quer se reservar no direito de permanecer calado, ok. Mas se ele quer falar? O que não aconteceu nesse caso. Entende? Porque o contato com a pessoa investigada te desmonta de muitas coisas. Você vê que não é aquilo. E para você entrar para você fazer afirmações dessa maneira como foi feito nesse relatório de inquérito policial, você tem que ter investigado a instituição, funcionamento, você tem que entender o funcionamento da instituição. Muitas informações que a gente consegue no crime de homicídio, a gente não traz para o inquérito. Muitas informações que são irrelevantes, por exemplo, quando estavam levantando assim o perfil social da Marielle, foram ouvidas várias pessoas. Aí, não, ouviu esse monte de pessoas porque queria desviar o foco. Não, essas informações são importantes. Agora é aquilo que eu digo, o túnel do dolo. Você está investigando, você ouve 100 testemunhas. Você está querendo desviar a atenção da investigação, você está querendo desviar a investigação para o outro lado. Você está investigando, você despreza 80 testemunhas e só ouve 20. Você está sendo relapso porque não quer desvendar o verdadeiro autor do crime. Então, quando você trabalha com hipótese, você vai se movimentando de acordo com aquilo que lhe é agradável. E a história, ele até jogou bem, vamos assim dizer, por quê? Michel Temer era o presidente, naquela situação, do MDB, Brasil. Os irmãos Brazão, os políticos ali, eram todos ligados ao MDB. Vem a intervenção, escolhe o doutor Rivaldo para ser o chefe, o secretário da polícia. O que a pessoa deduz? Olha, se ele for escolhido, deve ter um monte de mensagem entre ele e os deputados do MDB, deve ter aquela confusão toda, deve ter foto, deve ter... E não tem nada.
que ele é extremamente cauteloso, ele faz uma compartimentação das informações, eu achei isso muito interessante. Ele faz uma compartimentação das informações, ele fala, se ele usasse a capacidade que ele tem de convencimento para fazer coisa boa, ele vendia até lote na Lua, né? Porque ele é convincente. E essas pessoas você tem que ter cautela. A cautela é redobrada. Primeiro que ele é um delator forçado. O primeiro delator, aí que ele foi fazer a delação. Então, quando ele fala aquela questão, eu vi aqui no... O primeiro delator delatou ele, aí eu quero fazer a delação também. Exato. Então, ele jogou bem. Só que é uma pessoa que compartimenta as informações, que não passa, que não sei o quê, de repente, olha, eu preciso de uma arma emprestada. Aí ele vai buscar a arma com 2 pessoas. Pega a arma com 2 pessoas. E vai devolver a arma para mais 2 pessoas. Pô, o cara é cuidadoso, compartimenta e faz não sei o que, aquela coiseira toda, e de repente ele começa a cometer esses montes. Então ele vai moldando de acordo com a conveniência. Aí eu vi no relatório, né? A polícia planejou minuciosamente o crime. Como planejou? Pensei, deve ter um desenho, alguma coisa, um monte de interceptações de mensagens e tal. E não tinha nada. A única coisa que dizia, não, olha, é exigência do Rivaldo que não mate ela entre o parlamento e a casa e a residência dela, porque senão o crime é federal. Tirando isso, faz do jeito que quiser. Quando que o delator conversou com... Nunca. Então são coisas... As pessoas não perceberam uma coisa. Alguns anos atrás, começaram, quando a gente detectava, estava na corregedoria, e era detectada uma conversa entre delinquentes sobre o investigador A ou B. As pessoas tinham aquilo, olha. Aí era detectado um negócio de bicho, jogo do bicho, aprendia lá, tinha o nome Rafael ou Marques e tal. Olha, pegamos a contabilidade do crime. Você nem está sabendo de nada do que está acontecendo ali. E a coisa foi funcionando contra investigador, contra soldado da polícia militar e tal. Aí avançou para delegados, começaram a vender delegados, começaram a vender oficiais da PM, aí todo mundo continua acreditando que é polícia e tal. Hoje, a coisa funcionou, estão vendendo juízes, estão vendendo promotores, estão vendendo desembargadores, e às vezes você, inadvertidamente, as pessoas não entendem como funciona o STJ, por exemplo, que são 50 assessores, que são... Então, o risco de uma pessoa te envolver numa conversa é muito grave. Nós tivemos um caso, eu trabalhava na corregedoria, nós tivemos um caso, o GAECO pediu a prisão da delegada e do escrivão. O juiz não concedeu. O GAECO insistiu com afastamento, mas isso já tinha saído reportagem. O juiz também não concedeu. Aí desistiram, mandaram para a corregedoria. É interessante isso, né? É isso que eu digo, ou você tem atribuição ou você não tem. Esse negócio de você escolher quando você quer atuar, né, uma coisa assim absurda. Ou o funcionário público tem a obrigação de fazer ou não tem. Porque senão não pode ser cobrado com resultado. Não, eu brinco de delegado quando eu quero. Eu brinco de investigador quando eu quero. Quando eu não quero, ou quando eu quero desistir e tal. Aí eu pedi pro Ministério Público que me encaminhasse todas a escuta telefônica que a delegada falava e que o escrivão falava. Me encaminharam, fala de terceiros, poucas palavras, fala de terceiro. Eu falei, não está entendendo. Eu estou querendo a fala da delegada e a fala do escrivão. Vocês não estão falando que eles estão envolvidos em atos de corrupção? Não, doutor, o que nós temos é só isso. Pasme. E foi pedida a prisão da delegada e a prisão do investigador, do escrivão. Quando a gente concluiu a investigação, o que era? Plantão, central de flagrante. O cara é apreendido com uma arma, numeração, tudo. E foi feito um termo circunstanciado, que era, acho que só cabia termo circunstanciado para fazer aquilo, ou tinha alguma dúvida, alguma coisa. Sei que foi feito um termo circunstanciado. Tudo, arma encaminhada, tudo, nada de diferente. Ele comenta com uma pessoa, um subtenente lá, aposentado. Ele fala, rapaz, fui preso lá e tal, mas aí me liberaram, não sei o que e tal. Não tem jeito de você dar uma olhada? Não, pode deixar. O cara foi lá, conversou com o escrivão da casa, né? Falou, não, rapaz, não esquenta a cabeça, isso aqui já foi feito o termo, já foi encaminhado, não sei o que, tal. O subtenente volta lá e fala, olha, rapaz, a coisa tá feia. Ruim para você se instaurar um inquérito, você vai ser preso.
Mas eu já conversei lá e vou ver se consigo instaurar um TCIP, mas é tanto. Ou seja, o TCIP já estava instaurado. Era a terceira pessoa querendo levar vantagem em cima de uma informação que eu obteve com o escrivão. E a gente, às vezes, não se atenta a isso. Quantas vezes o delegado de polícia fala, não, isso aqui, o investigador, não, fui lá, vi isso aqui, e a informação não bate. O cara escuta, já sai vendendo o investigador, olha, vou pedir para o investigador fazer um relatório nesse sentido aqui, que não bate, mas ele quer tanto. E isso aí foi funcionando contra tudo que acusava, as pessoas aceitavam. E hoje em dia já está nessa situação. As pessoas estão vendendo autoridades, eu fico muito receoso com esse negócio. O desembargador fulano está envolvido na venda de sentença. Ou, você não sabe quem está falando em nome dele. Então, por isso que eu falo, exaurimento do ciclo integral de informações. Você tem que tomar cuidado. Você não pode sair prendendo as pessoas com base em conversas de delinquentes. E aqui o que acontece no caso Marielle? O delator nunca conversou com o doutor Rivaldo. Nunca ouviu uma voz do doutor Rivaldo. Então são essas coisas, e pasme, né? A pessoa fala, não, mas ele enfrenta o processo penal e está tudo bem. Opa, não está tudo bem. São policiais que estão presos, são policiais que estão de tornozeleira, são pessoas que estão tendo acusações gravíssimas, a pessoa está em isolamento num presídio de segurança máxima, com base em alguma coisa que poderia ter sido detectado. Então, o que nós pensamos a respeito disso? Olha, a situação é grave por uma questão de que um relatório desse gerou tão grandes consequências. E eu digo aqui, trata-se de um erro. Não sei qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu também fico muito, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas é muito triste quando a gente vê o Supremo atuando em coisas como se fosse um distrito policial. Fica muito... não soa bem aquele negócio de condeno a 15 anos de prisão, de estabeleça a sentença. Para o Supremo não soa bem. O Supremo é uma instituição que tem que ser protegida, a intervenção dela tem que ser muito comedida, para que ela não se exponha. Então, hoje em dia, as pessoas querem, como se diz, eu sempre falo, tem pessoas que falam por quilômetros, né, pensa por centímetros e fala por quilômetros. A gente tem que ter muita cautela. Você, como autoridade pública, você tem que ter muita cautela sobre aquilo que você fala. Às vezes eu posso fazer uma fala aqui e gerar um suicídio a 700 quilômetros de distância. Outra coisa, doutor, fala sobre essa questão também que eu tenho observado nesse caso da Marielle, chamado Fishing Expedition, que, como concretamente ainda não foi apresentado nada que o Rony Lessa delatou, tem aparecido outras questões, como, por exemplo, em cima dessa hipótese, como você fala, a grande hipótese, dominante. A hipótese dominante, então aparece que a DH não... Eles até, se você fala, caso Marielle, até a matéria vem assim, caso Marielle, a DH não investigou a morte do Geraldo Pereira e do... Cara, de um outro aí que eu esqueci, me fugiu a memória agora. 2 policiais, Falcon. Não investigou a morte do Geraldo Pereira, não chegou à solução de Geraldo Pereira e Falcon porque eles eram envolvidos com a contravenção. Então, supõe-se que a DH não fez isso porque também recebia alguma coisa da contravenção, então não quis investigar a autoria dessas 2 mortes. Aí surge também o fato de ter entrado, da esposa do rival da empresa deles terem recebido 7 milhões de reais em alguma ocasião, enfim. E delações de que o Rivaldo interferia em algumas investigações e tudo. Então começam a fazer, e aí vão aparecendo, abrindo novos inquéritos para investigar essas novas acusações, tentando vincular isso. Olha, tá vendo? Se isso aconteceu aqui, então com certeza ele também está na caso Marielle. Sim. É uma situação interessante que acontece. Toda vez que há uma investigação em que há indícios de um erro já notório, passa-se um primeiro, por exemplo, no caso do Paraná, passa-se um primeiro momento e começam a lançar o nome dos policiais em outras investigações. Esse aqui é interessante, ele já nasce já indicando outras situações. Por quê?
até tem uma discussão que eu acho muito interessante, a gente acompanha ali, né, como observador das audiências, e o desembargador Ayrton, ele sempre chama a atenção do pessoal, fala, olha, vocês estão, como se diz, vocês estão hipóteses, vocês estão tratando de hipóteses, e todos os advogados ficam ali tentando, e acaba lançando hipóteses, porque hipóteses você só combate se outra pessoa vier ali e falar, olha, não é assim, olha, no parlamento funciona assim, olha, a investigação da DHPP é assim, então como é que você vai se defender de narrativa? Não tem como se defender de narrativa. E existe um preconceito muito grande contra o policial, que tudo que acusam ele de errado, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Por quê? Porque existe esse preconceito contra a nossa atividade. É uma atividade honrada, é uma atividade fantástica, é uma atividade, eu até falo sempre, se no céu tiver profissão, eu gostaria de ser policial lá de novo. Gosto muito da minha atividade hoje, que eu já vinha desenvolvendo essa atividade, o pessoal fala, pô, Marcos, você é delegado ou é advogado? Fica defendendo os policiais e você fica se queimando para defender policiais. Eu falava, olha, mas meu policial está correto. Se meu policial está correto, eu tenho que defendê-lo sim. É um princípio, uma questão de liderança. Né? Então, essa questão você falou a respeito de interferência na investigação. E eu ouvi com muita atenção o delegado que foi ouvido como testemunha da instrução sobre essa questão de intervenção. E foi interessante a pergunta do advogado. Ele relatou o fato, relatou que o doutor Rivaldo, em determinada situação, pegou e falou para ele assim, olha, quando você for no Ministério Público, lá pedir alguma coisa, me avisa que eu vou junto com você. É por isso que você tem que tomar muita cautela com aquilo que você fala em redes sociais, com aquilo que você conversa, com a maneira como você fala com uma pessoa, porque a interpretação pode ser outra. Aí abre-se o túnel do dolo. O que o delegado entendeu? Entendeu que ele estava querendo saber o que estava acontecendo para interferir. Aí o advogado perguntou, mas escuta, o doutor Rivaldo determinou a você que você não vá no Ministério Público sem eu tomar conhecimento, porque eu vou com você. Não, ele só disse que ia comigo me acompanhar para me ajudar. Opa, isso não é interferência. Isso a gente cai na mesma questão do crime de racismo, de interpretação, onde a pessoa acusada nem viu a vítima, e a vítima acha que ela viu, então é um racismo de interpretação da vítima, a gente tem que ter muita cautela com isso aí. É importante enfrentar o racismo? É importante, mas com discernimento. E a mesma coisa aqui. Então, aí, suponhamos uma outra hipótese. O delegado precisa ir no Ministério Público e avisa ao chefe, doutor Rivaldo, eu vou lá no Ministério Público. Ah, pode ir lá, não vou lá, não sei o quê. Aí o doutor Rivaldo se interessou em ir lá no Ministério Público, de acompanhar lá. E nada. Eu falei que ia lá no Ministério Público pleitear alguma medida e ele ficou quieto, falou, pode ir. Ou seja, ele não demonstrou nenhum interesse em solucionar o crime. Ou seja, você não tem saída. Por quê? Porque é um inquérito tudo vai vir baseado... como é que vai ser o termo? É hipótese dominante. Tudo vai se vincular à hipótese dominante. Quis ir, tá querendo ir, né? Não quis ir. Pois é, você não tem saída. Então, o que acontece? Se você lançar 3 hipóteses dominantes em qualquer inquérito, você elucida todos os crimes. Todos. Porque cada vez que você não encontra indício, hipótese dominante 1. É igual o caso lá de Guaratuba. O Grupo Águia solucionaria todos os crimes. Até eu, se pegar. No meu caso, não precisa nem tortura. Basta fazer cócega. Eu denuncio qualquer coisa, não precisa arrancar minha unha, não precisa nada. Eu falo qualquer coisa, admito qualquer coisa, basta fazer cócega. Ou então colocar um cabelo na minha frente ali que eu confesso qualquer coisa. Então, são coisas que quando você vai para uma investigação, por isso que eu digo, a investigação não adianta eu, trabalhando no Núcleo de Direitos Humanos, querer fazer o trabalho que faz um delegado do Departamento de Crimes Cibernéticos. Porque tem as suas particularidades, tem as suas coisas. Eu, quando cheguei na DHPP, eu via toda aquela cautela que eles tinham, né? Olha, não vamos pegar a imagem aqui, olha, temos que tirar essa testemunha daqui com urgência, tudo tentando preservar a vida. Mas a gente não reproduz tudo isso no inquérito.
Aí uma pessoa que vem de fora, olha aquilo, olha, não pegaram a câmera. Por quê? Porque não queriam investigar, porque não queriam solucionar o crime. Outro detalhe, organizações criminosas, elas se gabam, que ó, eu comprei a delegacia de estelionato, eu comprei o 35º distrito, eu comprei o não sei o que, eles só não sabem explicar quando vão presos. Né? Bom, mas você não comprou? Mas me prenderam. Sabe, umas coisas assim. Então essas conversas entre delinquentes, olha, isso é uma coisa absurda. Se você não tiver provas ali, cabais, de envolvimento dos policiais, se você for acreditar nisso, vamos um policial. Eu tinha um policial, não vou citar o nome dele aqui, mas se ele estiver ouvindo, ele vai saber o que se trata. Não vou dizer a cidade também, senão vai. Mas o que aconteceu? Ele tinha uma mensagem de um traficante no grampo que dizia: o investigador fulano de tal é meu peixe. Só isso. Só isso. Não se sabe se era peixe, se era amante, se era namorado, não se sabe o que era. Só isso. O promotor, eu sempre tive fama de ser rigoroso e tal, então o promotor se abriu comigo. Ainda bem, né? Porque ele pegou e falou: olha, o investigador fulano de tal, o seu, está envolvido com tráfico. Eu falei: opa, negativo. Eu falei: não, tá. Não, esse policial eu conheço. Não tem. Não, tá, ele tem 3 casas de aluguel, ele tem carro, ele tem moto. Tá. Aí tinha assalto em fazendas e vinha um grupo de 15 assaltantes em 3 carros. E a gente foi com todo o nosso efetivo, a gente tinha 2 PMs e eu o investigador. E eu dividi 50% do efetivo. Eu e o investigador fomos para a estrada para esperar. E aí o policial até perguntou: mas o que a gente vai fazer aqui, doutor? Eu falei: a gente grita e fala que é polícia, se os caras obedecer, a gente ganhou. Se não obedecer, a gente dá uns tiros nos carros e foge, porque pela cana aqui, ninguém vai pegar a gente, que é muita gente, 15 caras pra você. Aí fomos lá, e o policial comentou assim, eu falei: escuta, como é que foi a sua vida? Como é que você entrou na polícia? Ele pegou e contou: doutor Marcos, eu fiz o concurso para investigador de polícia, passei fora do número de vagas. Aí eu vi que, puxa, então deixa para lá. Fui para os Estados Unidos, fiquei lá 3 anos, guardei um dinheiro tranquilo, comprei 3 casas de aluguel aqui, comprei carro, comprei moto, continuei estudando, eu tenho até dinheiro até hoje, E quando eu estou nos Estados Unidos, eu vejo uma reportagem que o governador chamou o excedente. Aí eu venho dos Estados Unidos e assumi aqui como investigador de polícia. Nem comentei nada com ele. Fui lá conversar com o promotor. Falei: a sua investigação está errada, porque o meu policial é assim. Eu nunca errei acreditando nos nossos policiais. Nunca. Teve um caso, um investigador lá no interior que foi preso, porque, segundo o promotor, ele teria desligado o sistema interno de câmeras para que os presos pudessem passar 100 gramas de maconha para o interior do presídio. Gente do céu. Não precisa desligar nada pro cara. O cara é criativo, o cara arruma jeito de passar 100 gramas de maconha. E eu fui ouvir esse policial pela Comissão de Direitos Humanos. No primeiro dia, o policial: não, eu sou inocente. Isso aí está errado. Eu nunca desliguei nada. E eu conhecia a cidade, porque a cidade caía a energia. Os presos ligavam muita coisa, caía energia, caía tudo na delegacia. Eu fui conversar com o promotor, falei: doutor, o senhor não tem as imagens. Ele falou: doutor Marcos, eu tenho. Eu falei: o senhor não tem. Ele falou: eu tenho. Mas eu tinha tanta convicção que ele não tinha. E ele insistiu, e o policial ficou preso um tempo, depois ficou usando tornozeleira, pediu aposentadoria, uma tristeza. Foi 19 anos policial militar, cheio de elogios, 3 anos como investigador de polícia, uma acusação dessa e a vida do cara virou. Aí veio o laudo da criminalística. Aprenderam o DVR e o perito escreveu no laudo: as imagens deste equipamento foram apagadas intencionalmente quando ele se encontrava em poder do Ministério Público. Caramba. Aí, pasme, imagina se um delegado de polícia, no inquérito, que ele prende uma pessoa, ou um investigador, vai mexer num DVR desse, sem ser perito, e apague as imagens. Depois, o promotor simplesmente disse: não, eu não tinha conhecimento técnico e fui mexer com o fulano de tal e apaguei as imagens. Mas ele deveria ser punido por isso. Você entender? É por isso que eu digo, investigação não é coisa para amador.
As nossas polícias judiciárias, elas são centenárias de matéria de investigação, elas já têm uma tradição, elas já têm aquilo no âmago. Ou investiga tudo para aprender a investigar. Se você escolher, não, eu quero investigar isso, tu não vai nem até a prática, meu. Investigação você aprende na prática, no dia a dia, com os mais velhos, com os mais antigos, que têm experiência, igual adestramento de cachorro, né, de cão pastor. No caso Marielle, quando você pega o relatório para ler, o relatório já da Polícia Federal, você percebe que houve uma repetição de provas que já tinham sido produzidas antes, né? Como se fosse, não sei nem explicar o que parece, mas como se fosse uma retomada para quem estivesse lendo a parte da Polícia Federal, eles estivessem dizendo, pois bem, já foi feito isso. Quem começa a ler, o curioso que vai direto na parte da Polícia Federal, dá a entender que eles produziram aquilo ali. Quando, na verdade, tudo aquilo, em outras palavras, já tinha sido produzido antes. Então, desta forma, não houve, né, novas provas sendo produzidas em sede de Polícia Federal. Existem algumas outras coisas que é importante responder, não somente, por exemplo, se a esposa do rival tem empresas e esse dinheiro ela não conseguiu, vamos supor que ela não conseguisse provar de onde é que ela tem que ser investigada em outro momento, talvez, mas tem que ser investigada. Agora, isso não tem conexão com o crime, não tem conexão com o crime que está sendo investigado, que é de homicídio. Agora, a instituição se negar a apresentar uma arma que tem em seu domínio para que seja periciada na Polícia Civil, né, como o BOP apresentou, a Justiça apresentou, a própria Polícia Civil apresentou, armas do mesmo modelo daquela utilizada no crime, mas a instituição que investiga não apresentou essa arma. Esse é um ponto. Não se questiona o porquê que isso não aconteceu, isso atrapalhou a investigação. No meio da investigação, uma equipe da Polícia Federal ofereceu uma outra direção de investigação, né? Levaram um colaborador e tal, que apontava numa direção completamente diferente da direção que é a que está hoje, que é o Rony Lessa, réu confesso e tal. Atrasou as investigações, mas ninguém pergunta para esses servidores públicos qual era a real intenção deles quando levaram o Geniton a pausar uma linha de investigação para acompanhar uma outra. Isso não foi questionado. Outro ponto é que as munições utilizadas nesse crime bárbaro cometido contra Marielle Anderson são munições de um lote da instituição que, ora, investiga o fato. Mas ninguém pergunta sobre isso. Mas eu estou descartando isso porque eu vou chegar na parte final da pergunta. A parte final da pergunta é: se não foi nada foi produzido de relevante, nada novo foi produzido de relevante, e surge uma delação premiada que deveria ser ilustrada com novas provas. Ó, isso aqui que eu estou falando, eu consigo ter um fragmento de prova aqui que você vai ver que faz sentido. Nada foi produzido. E com base na delação premiada de uma pessoa que já estava presa há 6 anos. Essa delação premiada, qual o limite para ela? Porque a delação premiada, a depender do estado psíquico da pessoa que está fazendo a delação, não pode se enquadrar numa espécie de tortura-confissão? Não existe um caminho para isso. A partir do momento que a pessoa confessa e não apresenta provas, uma pessoa que já está psicologicamente ali, não ensejaria, não nesse caso, mas eu tenho certeza que se fosse a Polícia Civil fazendo, provavelmente apontaria-se para uma tortura-confissão. Tipo, a pessoa já não aguenta mais, já estou presa aqui e tal, mas você não tem nada, então, mas você não quer falar? E outro ponto é que a delação de um é totalmente contrária à delação do outro. Por que escolheu do outro e não do um? Qual foi o critério para essa seleção? Pois é. O Rômulo, eu sempre tomo muita cautela com as minhas manifestações. Você pode ver que eu não uso expressões assim, mentiroso, não sei o quê, porque eu sempre digo, por trás de toda pessoa existe um filho, existe uma mãe, existe um pai. Até a questão do Rony Lessa, ele tem filha, parece que tem uma filha, né?
E eu tomo muita cautela nas palavras, porque quer queira, quer não, é pai, quer queira, quer não, tem uma questão. Mas está levando muito sofrimento para as outras pessoas. Se você assistia não sei se você chegou a assistir na íntegra a delação do Elcio de Queiroz, você percebe uma diferença muito grande entre a delação do Elcio e a delação do Rony Lessa. Muito grande. O Elcio até tem uma questão que ele fala, olha, houve um aumento patrimonial, sim, após o crime cometido contra a Marielle. Né? E você percebe que o Rony Lessa, quando ele fala, não, eu não errei os tiros, eu concentrei os tiros na Marielle e a munição era errada e a munição transfixiou e acabou matando o Anderson, que eu não queria e tal. Ou seja, ele demonstra uma certa questão assim, que ele acha que praticou algo, assim, um crime como se fosse uma missão. De menor potencial ofensivo. Como se fosse uma missão. Narcisista, né? Querendo demonstrar preciosidade na hora da execução do crime. Exato. E ele é falador, ele é assim, bem... se você deixar ele entrar na sua mente, ele te compra. É uma coisa assim... Eu até entendo a situação ali de... Você está numa investigação, uma pressão, o ministro da Justiça dizendo que nós vamos solucionar, nós vamos prender, o presidente falando que nós vamos prender, nós vamos solucionar, e a equipe sofre essa pressão. Mas não tem desculpa, porque o doutor Rivaldo e toda a equipe da DHPP também, e o doutor Giniton, sofriam as mesmas pressões para descobrir quem foram os executores do crime. Agora, é mais honroso você demorar numa investigação, ou você chegar no final e apresentar, como investigador, apresentar para o delegado, doutor, olha, não consegui encontrar o autor desse crime. É mais honroso você dizer isso do que você apontar uma pessoa inocente como autora do crime. Então são essas questões que a gente tem que... E sobre a questão da doutora Érica, eu vi que não tem nada a ver com homicídio, mas mesmo assim eu consegui as peças da defesa, as explicações que eles trazem e os depoimentos das testemunhas também indicam que não tem nada de equivocado ali. Não tem nada de errado. É igual, a minha esposa, ela é médica, né? Agora, se ela atende um paciente que o filho atende o filho de um paciente que integra uma organização criminosa, eu nem sei quem são os pacientes dela, eu não sei absolutamente nada. Dizer que é claro que eu torço pelo sucesso da minha esposa, pelo sucesso dos meus filhos, né? Mas eu não me envolvo, assim, qualquer coisa que acontece, você dizer que o delegado participou ativamente, o delegado... Então a gente tem que ter muita cautela nessas questões, ou seja, atingiu a família inteira, né? E pelas explicações que a gente tem acompanhado do depoimento das testemunhas, pelas explicações que foram dadas, não existe nada de ilegal, não existe nada. Então, a investigação continua sendo, mesmo nas questões que avançaram para outras questões que não têm nada a ver com o caso do assassinato da Marielle, continua errado. Não. E um detalhe, eu vejo que é muito difícil para uma instituição, eu me sentiria extremamente incomodado, entristecido, se eu estivesse trabalhando numa investigação e houvesse uma equipe de outra instituição fazendo a investigação da minha investigação. Você deixa os seus policiais numa situação de extremo risco, porque você sabe que essa pessoa que está fazendo a investigação da investigação, ela vai ter um olhar preconceituoso contra tudo que você tiver. Aí é onde a gente entra na questão do túnel do dolo. Se você se movimenta para A, dolo. Se você se movimenta para B, dolo. Se você fica inerte, dolo. Então não tem como você se defender de narrativas. E as narrativas, o que gera o erro judiciário é justamente as narrativas. Então, eu digo com sinceridade, até agora, o único trabalho confiável que foi feito até agora foi produzido pela DHPP, pelo Dr. Giniton, por toda a sua equipe de investigação, por toda a sua equipe de análise de imagens, foi produzido pela Polícia Judiciária. Os nossos policiais que se sentiram ofendidos com essa questão da investigação, têm o orgulho de mostrar a sua investigação. Porque realmente o trabalho técnico, um trabalho irretocável em todos os aspectos. Agora, quando você quer construir hipóteses dominantes, você desvenda qualquer crime.
Só um esclarecimento para o nosso público, que muitos não são policiais. Quando ele fala DHPP, ele está falando da divisão de homicídios da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Por causa das terminologias, às vezes a pessoa não... E isso é uma coisa uma observação que eu acho que também não sei como é que está essa legislação a respeito desse Instituto da Delação Premiada, mas acho que uma coisa que seria importante ser revista é que é muito complicado, assim, você ter a delação premiada em crimes de sangue, porque você está à mercê de comprar a história de um psicopata. Porque assim, um crime de sangue é um crime de homicídio, é quando uma pessoa mata a outra. Então você pegar essa pessoa que já matou, então a pessoa que matou uma outra, você tem a possibilidade muito grande de você estar lidando com psicopatas, com pessoas que não têm empatia, que não têm, são pessoas manipuladoras, como o Romulo falou, narcisistas. Então você pegar a delação premiada dessa pessoa, ela conduz e joga para onde ela quiser, porque ela não tem compromisso. Se ela não tem compromisso com a vida, ela não tem empatia pela vida de alguém, como o Rony Lessa, matou por dinheiro. Deram dinheiro para ele, mandaram matar. Uma vereadora que nunca fez mal a ninguém, uma pessoa que tinha até uns projetos sociais, uma pessoa do bem, uma pessoa que... Ele falou e arrancou a vida dessa pessoa, arrancou essa pessoa do seio familiar, das pessoas que ama, e depois você pega e dá a essa mesma pessoa a credibilidade de uma delação premiada, e a premia essa pessoa, não sei quais são os prêmios que ela está recebendo, é diferente da delação por um crime financeiro, que você faz, como a gente teve na Lava Jato, que o cara falava, não, eu recebi do fulano de tal, 300 milhões na conta da Suíça, número tal. O cara lá na conta da Suíça, número tal, via que realmente tinha entrado 300 milhões. Não, isso aqui foi um documento que eu recebi. Pô, então, qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu até comentando com a doutora Camila esses dias, eu comentei com ela, eu falei, olha, esse caso está acontecendo no Rio, é um fato preocupante para todos os delegados de qualquer cargo. Porque o crime ainda mais, e tem um caso inusitado nisso aí, né? É um crime de mando, um crime de sangue, em que a pessoa que executa não recebeu nada, segundo ela. A única coisa que você poderia, né, igual o crime financeiro tem lá, né? Mas o cara segundo dizem as reportagens, é um matador de aluguel que, olha, mato agora, pague quando puder. Então, uma coisa assim, homicídio custo zero, né? Então, ficou uma situação muito delicada, porque todo investigador de polícia, toda equipe que atuar numa investigação de homicídio, um caso gravíssimo desse, ou se der certo essa tática, todo delegado que investigar um homicídio, ou a equipe dele, se prepara, deixa as mochilas prontas quando entregar o relatório, que daqui uns dias o cara fala assim, não, eu matei. Porque o delegado mas mandou. O delegado que mandou, no interrogatório ele desligou a câmera e falou assim, olha, você não pode matar outra pessoa para mim e tal. Não, o investigador de polícia, quando me levou lá para fazer o exame IML, ele falou para mim que era para matar. Ou seja, e são coisas assim que eles contam detalhes. Por exemplo, às vezes você está na viatura transportando um preso. E você recebe um telefonema, e você atende. E aquele telefonema ali é de um familiar seu, alguma coisa e tal, o preso fala assim, não. Inclusive, o telefone tocou, ele atendeu, era tantas horas. Aí o cara pega só esse detalhe. Olha, o telefone tocou, ele estava realmente na viatura, estava sendo torturado, ele estava sendo... Existe muito amadorismo nas investigações. Aí você junta, quando é questão contra a polícia, você junta o amadorismo e você junta o preconceito. E tem um detalhe perigoso hoje em dia também, que eu falo sempre, o corregedor prendeu 10, prendeu 20, prendeu 30, olha, é um fracasso então. Porque o corregedor, ele tem que fazer, o sucesso dele não é prender um número elevado de policiais, é diminuir o número de denúncias e convencer ali aqueles mesmos que estão recalcitrantes de que a coisa certa sempre vai ser o melhor caminho. Sempre. Eu nunca vi, eu falo isso sempre, eu nunca vi policial envolvido em coisa errada que tenha levado um fim de carreira tranquilo. Não. Nunca vi. E essa questão das falhas de conduta, que eu digo assim, é uma questão gravíssima que envolve
Poucos policiais, por exemplo. Eu, quando estava eu fui trabalhar na corregedoria e eu via lá dizer, pô, nós temos um efetivo de 3.000 policiais. Nós temos 700 procedimentos instaurados. Ô, louco, isso é gravíssimo. Mas por quê? Eu estava fora da corregedoria, eu imaginava que todos os procedimentos da corregedoria fossem relacionados à corrupção. Aí fui lá trabalhar na corregedoria de assunto interno. Vai ser ouvido por quê? Eu perdi a identidade. Puxa, perdeu a identidade, instaura uma sindicância. Você, perdi um carregador numa operação. Sindicância. Você, perdi um step, eu troquei o step na rodovia e fui embora e deixei o step para trás. Sindicância. E quem está de fora só conta os procedimentos e acha que é uma corrupção generalizada. Teve um caso até interessante. Um promotor, ele mandou um ofício mal educado, dizendo que o delegado era relapso, que não sei o quê, a coisa era toda e tal, de um inquérito que já estava na página 200 e pouco. Que o delegado não terminava, só pedia diligência, só pedia prazo, renovava, e ele renovava o prazo. 2 anos renovando o prazo. Até que ele ficou bravo. Só que o delegado assoberbado de trabalho e tal, ele já tinha... eu fui ler o inquérito. Os dois estavam brigando à toa. O delegado já tinha relatado o inquérito das páginas 60, já estava na página 200 e pouco. E carimbo para lá, carimbo para cá, carimbo para lá, carimbo para cá, concedo novo prazo, termina esse inquérito, tá. Quando eu fui ver na página 60, tinha o relatório do delegado de polícia, e quem errou na sequência foi o promotor, que ele pegou e carimbou lá, concedo novo prazo, depois do relatório. E o delegado não viu, ficou pedindo prazo novamente, tal. Então, as pessoas sempre arriscam que o errado é a polícia. Eu me lembro que tinha um escrivão antigo. Eu falei, olha, o senhor foi intimado daqui a 15 dias. Não, falou, não, doutor, mas eu vim aqui para saber o que é. Eu falei, não, é assim, é uma arma que o senhor não encaminhou para o fórum. Ele falou, olha, é impossível. O escrivão, falei, vixe, é impossível não ter encaminhado essa arma para o fórum. Mas o senhor só me dá o número do inquérito que eu tenho todas as cópias. Olha só, o cara já estava aposentado há 10 anos. Ele tinha todas as cópias na casa dele que ele ia verificar. Aí, no dia seguinte, volta ele lá na corregedoria com a cópia. O revólver foi entregue na vara criminal tal, com carimbo, recibo, tudo mais e tal. A partir daquele momento, aí o pessoal ficou calmo. Mas enquanto estava dizendo que a arma tinha sumido na polícia judiciária, era um terror, era um crime gravíssimo. Parecia que tinha matado o Bin Laden, né? Uma coisa assim.